Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma manhã de trabalhos aqui pelo Centro Espírita André Luiz, nos nossos trabalhos aqui pelo YouTube, nos nossos trabalhos virtuais, né, online. Convido a todos a colocar um copo com água para fluidificar, para que nós possamos tomar a água ao final da nossa reunião virtual. Eu convido a todos então para... Bom, enquanto o pessoal vai pegar a água, né, eu vou dar uns recadinhos. Lembrar que após a nossa palestra aqui às 9 horas, às 9h45, nós temos a evangelização infantil. Nós teremos vídeo novo da evangelização infantil. Todos os domingos nós temos vídeo novo. Eu gostaria de pedir para curtir o vídeo aqui embaixo, é só clicar no joinha, isso apoia bastante o canal, incentiva o YouTube, faz com que o YouTube divulgue mais os vídeos aqui do canal e a gente tenha um alcance maior. E não se esqueça de se inscrever também no canal. Tem um botão inscrever-se aí. Se ele tiver vermelhinho, é só clicar nele para vocês receberem as notificações aí das nossas próximas palestras. Eu lembro também que todas as nossas palestras que foram aqui gravadas e que foram transmitidas aqui ao vivo, elas ficam gravadas aqui no YouTube. Então, caso tenha interesse, pode acessar o canal e encontrar alguma palestra que gostou, que queira ouvir de novo, que queira compartilhar com os amigos. Então, o YouTube oferece esse recurso das palestras ficarem gravadas permanentemente aqui, até que a gente apague. A gente não vai fazer isso, então fica permanentemente. Vamos fechar os nossos olhos, então, elevar o nosso pensamento a Deus em oração, para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos. Primeiramente, pedir a Deus que abençoe os nossos trabalhos nesta manhã de domingo, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estudos, que possamos receber nos nossos lares, onde nós estejamos assistindo essas palestras, as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, a proteção dos nossos amigos espirituais, que nos abençoem, nos protejam, estejam sempre conosco, nos intuindo no caminho do bem. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Nós já estamos quase finalizando o livro A Boa Nova, né? Nós temos, são 30 capítulos e o de hoje é o capítulo 27. A maioria deles está gravada aqui no YouTube a partir do capítulo 7. Ah, por quê? Começou do 7? Não, começou do 1. Mas a partir do capítulo 1 foi no centro presencial, né? Depois que veio a pandemia, a gente acabou tendo que fechar e começamos a transmitir pelo YouTube, tá certo? Então, as palestras todas estão gravadas. Eu estou dizendo isso porque eu cito aqui algumas palestras passadas, alguns capítulos anteriores do livro A Boa Nova. Então, quem tiver curiosidade de conhecer, tá tudo gravado aqui, pode acessar as palestras antigas aí. No último capítulo que nós estudamos aqui, Humberto de Campos narra a negação de Pedro. E antes ainda desse capítulo, narra a traição de Judas. E mais um capítulo anterior ainda, a última ceia. Todos esses capítulos, Humberto de Campos começa a narrativa quando Jesus lava os pés dos discípulos. Um fato bastante conhecido nos evangelhos, bastante descrito nos evangelhos, bastante estudado no cristianismo. Uma lição de extrema humildade, ensinando aos discípulos que ninguém está acima de ninguém, nem o próprio Cristo está acima dos seus discípulos, apesar das manifestações contrárias dos discípulos sobre essa atitude do mestre. O caso é que em ambos os capítulos, e agora eu me refiro ambos à negação de Pedro e à traição de Judas, nesses dois capítulos, Humberto de Campos parte a narrativa desta ocasião e do que ocorreu logo em seguida, que foi a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Evento esse imortalizado pelo famoso quadro de Leonardo da Vinci. Para quem não sabe, acho que é meio óbvio, mas para quem não sabe, o quadro A Santa Ceia de Leonardo da Vinci retrata a última ceia, logo após ou antes, né, ou na mesma ocasião em que Jesus lava os pés dos discípulos. No capítulo que nós iremos estudar hoje, Humberto de Campos também parte a sua narrativa dessa mesma ocasião,
Ou seja, já é o 4º capítulo seguido que o autor volta a narrativa no tempo e parte dali novamente. Mas por que ele fez isso, né? Por que Humberto de Campos organizou dessa forma os últimos capítulos do livro agora? Para mostrar a visão de diferentes discípulos. No capítulo 24 é uma visão mais geral da Santa Ceia. No capítulo 25 nós temos a perspectiva de Judas após a sua traição e ele ali participando da ceia com os demais discípulos. No capítulo seguinte, 26, aí já é a perspectiva de Pedro, a visão de Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes. Para quem não viu as palestras anteriores, eu reforço mais uma vez que elas estão gravadas aqui no YouTube. E eu vou deixar o link dessas palestras passadas e também o link da playlist que nós temos aqui no canal com todas as palestras sobre o livro A Boa Nova. Aqui embaixo, bem no cantinho, eu não sei se é nesse canto ou se é nesse aqui, tem um botãozinho em forma de V. É só clicar nele que vai abrir a descrição do vídeo. Lá vai ter o link para as outras palestras. Assim que acabar, pode assistir às outras palestras. Então agora, no capítulo 27, Humberto de Campos parte novamente a narrativa deste ponto. Isso mostra a importância dessa reunião. Então veja, quanta importância tem essa reunião, né? Os aprendizados que Jesus deixa ali nesse último encontro são muitos. E também ocorre que são raras as ocasiões na vida de Jesus em que estavam reunidos todos os seus discípulos. Nós vimos em capítulos anteriores que Jesus nunca estava sozinho, né? Sem nenhum discípulo. Era raro ele ficar sozinho. Mas nunca estava na companhia de todos ao mesmo tempo. Isso porque o grupo peregrinava, pregando o evangelho. E frequentemente os próprios discípulos saíam sozinhos na pregação do evangelho, sem a presença de Jesus. Enquanto que Jesus saía com outro grupo, reduzido também, de 2 ou 3 discípulos, geralmente, também para fazer as pregações ou fazer algum atendimento que se precisasse. Então essa era a dinâmica do grupo. Por isso que os discípulos, todos eles, os 12 reunidos junto com Jesus, era uma ocasião rara. Há também nessa reunião diversos ensinamentos. Um deles é a questão da humildade, mostrada por Jesus lavando os pés dos discípulos, como eu já comentei. Então, depois desse ato de extrema humildade, de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou seu lugar à mesa do banquete simples. Jesus, então, elevou os olhos aos céus e orou fervorosamente, conforme está relatado no Evangelho de João. Jesus orou assim: Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu Filho, para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei a tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que esse mundo existisse. Veja que Jesus aqui está dando mais um exemplo, né? O da resignação. Em nenhum momento nós vemos Jesus reclamando da sua missão, nem comentando que a sua hora seria difícil. Ah, vai ser muito difícil, olha o que eu vou passar, lamentando, lastimando isso. Jesus demonstrou durante todo o tempo resignação, mesmo sabendo o que aconteceria com ele, né? Mesmo sabendo o que viria, Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. E quanto a nós? Quanto é que nós temos sido resignados ante aos nossos problemas da vida? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz o seguinte ensinamento sobre a resignação. Lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então os espíritos escrevem, Kardec escreve, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus mostra a compensação que terão os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura.
O que quer dizer isso? Que nós temos que agradecer pelo sofrimento que nós temos, ao invés de ficar se queixando. Parece estranho isso. Eu passo por um sofrimento muito grande, eu não me queixo, mas também não agradeço. Agradecer pelo problema parece um pouco exagerado, né? Eu peço forças a Deus que me ajude a atravessar no meu sofrimento, sou resignado, sou forte, mas eu não vou ficar agradecendo. E por que o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala isso, que nós devemos agradecer? Porque as dores desse mundo são pagamentos das dívidas que nós adquirimos em vidas passadas. Essas dores que nós temos aqui, que nós passamos aqui, nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Ou seja, com o nosso sofrimento, nós estamos quitando débitos do passado. Muitas pessoas podem achar que isso é um castigo, né? Eu estou passando por um sofrimento, Deus me castigou porque eu fui mal na vida passada. Aquele entendimento antigo, né, sobre Deus castigar. Não é isso. Estou sendo castigado por algo que fiz. Não. Será que é castigo mesmo? Vamos analisar da seguinte forma. Eu vou lá no banco e pego um empréstimo com o banco. Pego lá, emprestado, sei lá, 10 mil reais para pagar em suaves prestações mensais a perder de vista. Será que esses pagamentos mensais é um castigo que o banco está nos infringindo? É uma punição? É uma pena? É uma multa? Será que essas parcelas que eu pago mensalmente, devolvendo o empréstimo que eu peguei, isso é um castigo que o banco está me dando? Será que nós estamos sendo castigados pelo banco? Ou será que nós estamos meramente quitando uma dívida que nós adquirimos? Então veja, como há duas formas de ver. Parece mais lógico a segunda, né? Que não é um castigo que o banco está me castigando, o banco não castiga ninguém. Tem gente que pode achar que sim, né? Mas não é assim que funciona. Então o mesmo vale aqui. Será que Deus está nos castigando com o sofrimento que temos nessa vida? Não. De forma nenhuma. O que nós estamos fazendo é quitar as nossas dívidas passadas. Estamos apenas quitando os débitos que contraímos em vidas passadas pelo nosso próprio comportamento. Então, isso é importante a gente lembrar. Se nós queremos evitar ter que pagar dívida em vidas passadas, é melhor que nós não adquirimos agora. Para de adquirir dívidas agora. E o que frequentemente a gente ouve como argumento é o seguinte: mas como é que eu posso estar pagando por algo que eu nem lembro que eu fiz? Eu fiz na vida passada, nem lembro o que eu fiz e agora eu tenho que pagar por algo que eu não lembro. Então a pessoa fica achando que isso é a coisa mais injusta do mundo, a maior injustiça. Cometi um erro, não lembro e agora estou pagando por um erro que eu não lembro que eu cometi. A gente nem precisa morrer e reencarnar para a gente esquecer das nossas dívidas, né? Funciona assim ou não? Não preciso morrer morrer e reencarnar para esquecer das nossas dívidas. Quem aqui nunca olhou na fatura do cartão de crédito? Pega a fatura do cartão de crédito quando vem, né? Abre, olha lá no final primeiro, né? Valor. Vixe, tudo isso? Nossa Senhora. Deixa eu ver o que eu gastei, né? Vou olhar um item por item aqui. Nossa, 500 reais aqui? Onde foi que eu passei o cartão de 500 reais aqui? Meu Deus, onde foi que eu gastei isso? Quem que nunca passou por isso? Daí o que a gente faz? Pega o telefone, liga para a operadora do cartão de crédito e fala: olha, eu não vou pagar esses 500 reais aí na minha fatura, não, porque eu não lembro aonde foi que eu gastei. Então, como eu não lembro, eu não preciso pagar. Está liberado do pagamento. Para eu não precisar pagar, basta eu esquecer. Funciona assim com cartão de crédito. Então por que funcionaria desse jeito com as dívidas que a gente adquire em vidas passadas? E o Evangelho ainda acrescenta o seguinte, né? Que o homem que sofre é como um devedor de uma grande quantia. Veja, o Evangelho segundo o Espiritismo falando isso. O homem que sofre é como um devedor de uma grande quantia. De repente, o credor, ou seja, é aquele para quem a gente deve, ele chega e ele fala o seguinte: olha,
se você me pagar hoje a 100ª parte da sua dívida, ou seja, 1% da sua dívida, eu vou considerar quitado o restante e você vai estar livre da sua dívida. Se você não conseguir pagar hoje, aí você vai ter que pagar até a última parcela, cada centavo. Imagina a nossa felicidade. A gente deve aí, por exemplo, 100 mil reais e pode ficar livre da dívida por apenas R$1.000. Promoção de Black Friday, né? Somente 1% do que eu devo. Pensa que maravilha que seria isso. A gente não ia sair correndo para fazer o que fosse necessário para conseguir esses R$1.000. A gente ia se privar do que fosse necessário, abrir mão do que fosse necessário para pagar esses R$1.000 e ainda ia pagar rindo, achando bom. E como que a gente se sentiria com relação ao nosso credor, aquele que nos perdoou 99% da dívida? Será que a gente ia se revoltar contra ele? Ou a gente ia se sentir agradecido por ele? Nossa, desconto de 99%, meu Deus, que uma pessoa mais boa. Devia 100 mil e eu paguei 1.000 e ele perdoou a minha dívida. Já pensou uma coisa dessa? É exatamente isso que o Evangelho coloca sobre o nosso sofrimento. O Evangelho segundo o Espiritismo está colocando exatamente isso. Nosso sofrimento de hoje. O que nós estamos fazendo aqui serve para a quitação antecipada e reduzida das dívidas que nós temos. Nós estamos pagando apenas 1% do que nós devemos. Mas a gente tem que pagar feliz e rindo. Ficar revoltado, achando ruim, só vai dificultar nosso pagamento. Vai dificultar para nós mesmos. E ao invés da gente ficar feliz e agradecido ao nosso credor, né, que nesse caso é Deus, o que a gente faz? A gente se revolta, a gente reclama, a gente acha ruim, a gente reclama, e a gente reclama, e a gente reclama mais ainda. Eu cito aqui o exemplo, um caso, né, do Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida. Quem não leu o livro, eu convido à leitura. Eu sempre falo nas minhas palestras que o Memórias de um Suicida é uma enciclopédia sobre a vida no mundo espiritual. Para quem não sabe o que é enciclopédia, né, o pessoal mais da minha idade para frente vai saber, né? Antigamente tinha uns livros, né? Eram grandes, assim, livros grossos, e era uma série, tinha 15, 20 livros, enciclopédia. Tinha todo o conhecimento ali. Então, tudo que você precisava saber, você ia lá no índice, procurava, estava lá na enciclopédia. Isso chamava enciclopédia, antes de existir o Google, né? Hoje a gente pergunta para o Google. Então, estava lá na enciclopédia. E na Memórias de um Suicida, para mim, é uma enciclopédia sobre a vida no mundo espiritual. Camilo Castelo Branco, que escreveu o livro Em Espírito, né? Psicografia da Ivone Pereira, cometeu suicídio porque não suportou ficar cego. Ele começou a perder a visão por volta dos 40 anos de idade. Mas se a gente for pensar, né, visto que a expectativa de vida das pessoas da sua época não passava de 50 anos, 55 anos de idade, ele ficaria cego aí, óbvio que dando um chute, fazendo uma estimativa, né? Ficaria cego aí por uns 10 ou 15 anos, né? A gente pode até imaginar que isso é uma punição terrível, uma situação terrível, principalmente quando a gente lembra que Camilo Castelo Branco foi um dos poucos poetas, dos poucos escritores que vivia da sua escrita, ou seja, ele era famoso em vida. A maioria dos escritores que a gente conhece, que a gente estudou, só foi ficar famoso depois que morreu, né? A maioria de tuberculose, né? Lembra das aulas de literatura, né? Então a maioria ficou famoso depois de morrer, mas o Camilo Castelo Branco não. Ele vivia da sua escrita. Então ficar cego para ele era um peso muito grande para ele, e ele não suportou. E a gente pode achar isso também, né? A gente não tem que julgar. Mas quando a gente avança na leitura do livro Memórias de um Suicida, a gente entende por que ele ficou cego e entende exatamente essa questão do desconto de 99% da dívida. Na sua vida passada, ele havia sido um homem cruel, um julgador parcial, que havia perseguido e condenado à morte várias pessoas inocentes, condenado à tortura e à morte várias pessoas inocentes, inclusive uma mulher por quem ele era apaixonado na sua juventude, e o marido dela, porque ela não lhe correspondeu ao amor.
ela não correspondeu ao amor na sua juventude, a vida dos dois se afastaram, ela se casou e ele nunca aceitou isso. O marido dela, ele não só condenou a morte e não só condenou a tortura, o torturou muito, tendo inclusive o cegado esse homem com uma lança quente. Veja, crueldade. Então, aí a gente descobre o porquê da cegueira. Ele próprio no livro escreve o porquê da minha cegueira. E aí o porquê que ele ficou cego. É óbvio que a gente não sabe se vai ter mais dívidas a quitar nas vidas futuras, mas esse é um bom exemplo para a gente ver que apesar de ele ter condenado à morte, torturado, cegado uma pessoa, qual foi o pagamento da dívida dele? 1% daquilo. Somente ficar cego no final da sua vida. É importante a gente lembrar que nós sofremos aqui porque estamos quitando débitos passados, mas Jesus não era o caso. Jesus era um espírito puro e perfeito. É ainda, né? Era não. Já era quando reencarnou, quando encarnou aqui na Terra. Quando passou aqui pela Terra. Já era. Ou seja, ele não tinha nada a quitar. Foi uma missão, né? Trazer os ensinamentos de Jesus aqui, trazer as leis de Deus para nós. Então é importante lembrar que o nosso sofrimento que nós temos aqui, nós estamos pagando dívidas. Mas no caso de Jesus, não, ele não tinha mais dívidas aqui. Então, voltando a Jesus e os discípulos reunidos na ceia, quando Jesus terminou a oração, fez-se um grande silêncio por parte dos discípulos. Eu venho falando nos últimos capítulos que os discípulos ainda estavam em negação. Eles se recusavam a aceitar que Jesus seria preso e condenado à morte. Então, Jesus se retirou na companhia de Simão Pedro, André e João, e se dirigiu ao Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Esse João é o João Evangelista, lembrando que não é João Batista, que era primo de Jesus. Os outros discípulos se dispersaram, impressionados com aquela oração de Jesus. Agora estava caindo a ficha, né? Que Jesus já tinha avisado, já fazia vários dias. Já começavam a deixar a negação e começavam já a se assustar com aquilo. Caía a ficha, olha, Jesus realmente, o que o mestre está dizendo vai acontecer, né? E aquela seria a última reunião, que ele seria preso, que ele seria morto. Já Judas afastou-se com passos vacilantes, pensativo. Ele não conseguia aplacar, diminuir a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. À tarde, começava a cair sobre o céu claro. Apesar do sol, o vento soprava frio. Jesus e os 3 companheiros alcançaram o monte, povoado de grandes árvores que convidavam ao pensamento contemplativo. Jesus então dirige-se aos companheiros e diz: esta é a minha última hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. E Jesus então afastou-se para orar. Esse é um momento bastante conhecido nos evangelhos, em que Jesus deixa os 3 discípulos ali, vai orar e os 3 adormecem. Os 3 dormem, Jesus volta e fala com eles: vocês não conseguiram vigiar comigo, orar comigo, vigiar comigo, nem por 1 minuto eu afastei, vocês já dormiram. Isso está nos evangelhos, mas o foco não é esse aqui hoje. Então Jesus afastou para orar. E o evangelista Lucas escreve no capítulo 22, versículos 39 a 46, o seguinte: e posto de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Não se faça contudo a minha vontade, mas a tua. Essa passagem é bem conhecida nos evangelhos. E aí o evangelista Lucas continua: então, vindo do céu, apareceu-lhe um anjo que o confortava. Cheio de angústia, Jesus pôs-se a orar mais intensamente e o suor se tornou como gotas de sangue que caíam na terra. Cabem aqui algumas observações, sem, no entanto, desmerecer
ou desrespeitar as narrativas evangélicas. Atenção, é muito importante isso. Não tenho intuito nenhum de desmerecer nem de desrespeitar qualquer crença que seja. Mas a mim sempre pareceu bastante estranho a fala atribuída a Jesus pedindo para que Deus afastasse dele esse cálice, se referindo ao sofrimento que viria. Dá a impressão que Jesus sente agora, nessa última hora, medo, temor pelo que viria. Jesus jamais demonstrou qualquer comportamento desse tipo. Por que agora, no final, ele agiria dessa forma? O próprio Humberto de Campos fala que Jesus sempre esteve firme, sempre esteve com coragem, sempre esteve sabendo do que viria. Aliás, reencarnou sabendo, né? O texto evangélico também diz que um anjo veio confortar Jesus. Também me parece um pouco estranho, né? Pouco provável que qualquer ser, por mais que fosse chamado de anjo, tivesse a capacidade de consolar Jesus, um espírito puro, perfeito, que tinha absoluta segurança e conhecimento sobre o que viria, sobre o que aconteceria com ele. Ele próprio avisou, passou os últimos tempos avisando o que aconteceria com ele. Então agora precisaria de um anjo vir e consolar Jesus. Por fim, diz ainda que Jesus estava cheio de angústia e pôs-se a orar mais. Que também é difícil de imaginar que Jesus, com a sua grandeza, estivesse angustiado nessa hora derradeira. Porque os textos evangélicos trazem... Por que os textos evangélicos trazem essas expressões? Bom, no decorrer dos séculos, os textos foram sendo um pouco modificados, copiados, recopiados, traduzidos, retraduzidos. É possível que algumas expressões, algumas informações tenham sido acrescentadas ali para dar mais ênfase em determinados momentos. E existem outras ocasiões nos evangelhos em que o comportamento descrito não parece condizer com o comportamento que Jesus apresentaria. Como quando Jesus entra no templo de chicote na mão, chicoteando os vendilhões do templo, expulsando os vendilhões do templo. Quando, segundo a narrativa, ou então quando, de acordo com a narrativa evangélica, Jesus amaldiçoa uma figueira só porque ela não tinha frutos. Não parece condizente com a personalidade que Jesus apresentou durante toda a sua vida. Então a ideia não é criticar os textos evangélicos em hipótese alguma, mas é importante colocarmos em discussão certas narrativas que parecem não condizer com o comportamento de Jesus e também situar as narrativas evangélicas, que são mais conhecidas com o nosso estudo do livro A Boa Nova. Jesus então orou até o cair da noite, quando um grupo de soldados e populares aproximou-se dele. À frente vinha Judas Iscariotes. Não confundir com Judas Tadeu, que era outro discípulo de Jesus que tinha o mesmo nome, Judas, mas não era o mesmo. O filho de Iscariotes se colocou à frente da multidão e, naquele ato bastante conhecido por nós cristãos, beijou a fronte do mestre, denunciando assim quem era o Messias. Jesus, sem demonstrar nenhuma fraqueza e deixando a lição de sua coragem e de seu afeto aos companheiros, perguntou somente: meu amigo, por que você veio aqui? Sua pergunta, todavia, não recebeu nenhuma resposta. Os soldados então prenderam o mestre, amarrando as suas mãos como fariam com um ladrão vulgar. Da corte provincial até chegar ao palácio de Antipas, o condenado foi exposto ao insulto e à zombaria. Ele, que dias antes havia sido recebido com ramos e flores em Jerusalém, agora era zombado e ofendido. Com exceção de João, que ficou ao lado de Maria até o fim, todos os que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram. Tinham medo da perseguição. Alguns se esconderam, enquanto outros trocaram as túnicas habituais para que não fossem reconhecidos e também fossem presos. Seguiam de longe o cortejo, vacilando entre dedicação, temor e tristeza. Jesus, no entanto, coroando a sua obra com o sacrifício máximo, tomou a cruz sem nenhuma queixa, deixando-se ferir sem qualquer reprovação
aos que o haviam abandonado na última hora. Pelo contrário, quando na cruz, em seu momento derradeiro, reuniu suas últimas forças, olhando para baixo, e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Algum tempo passou depois da crucificação. João, certa noite, sentiu que um sono brando lhe anestesiava. Sonhou com o Mestre vindo ao seu encontro, com o sorriso de sempre no rosto. O Mestre lhe disse em tom doce: João, a minha oração no horto é também um ensinamento do Evangelho. Ela significa, para todos aqueles que vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tem que se elevar sozinho ao Calvário de sua redenção. Esse é mais um ensinamento deixado por Jesus. O que significa esse ensinamento? Que a luta pela evolução espiritual é nossa, é individual, é de cada pessoa. Cada espírito na terra tem de se elevar sozinho ao Calvário de sua redenção. Os problemas que nós atravessamos são pagamentos de dívidas. E cada um de nós tem que carregar o próprio fardo. A responsabilidade pela nossa evolução espiritual é só nossa mesma. Só nossa. Cabe a nós nos esforçarmos pelo nosso melhoramento espiritual, atravessar os nossos problemas sem queixas, agradecidos pela oportunidade que estamos tendo de quitar nossas dívidas passadas. Orar sim, mas orar pedindo forças a Deus, para que, se não for possível nos livrar daquele problema, que nos dê força para atravessar. A gente frequentemente usa a frase: mas fulano me tira a paciência. Mas tal coisa me deixa com raiva. Eu sou calmo, mas o trânsito me irrita. Como que a gente transfere, como que a gente transfere responsabilidade, né? A gente está transferindo a responsabilidade para a coisa, para a pessoa. Eu sou paciente, mas o fulano é que me tira a paciência. Eu faço a minha parte, mas a culpa não é minha de perder a paciência com fulano, a culpa é dele. Ele que me faz perder a paciência com ele, nada disso. Se me falta paciência, se me falta equilíbrio, se me falta controle da raiva, a culpa é minha. Se me falta resignação, eu sou triste, eu reclamo mesmo, mas você já viu os problemas que eu passo? A culpa é minha. Não é culpa do problema, não é culpa do fulano, não é culpa da coisa, não é culpa do trânsito. Eu que preciso ser mais ponderado no trânsito, eu que preciso ser mais indulgente com fulano, eu que preciso ser mais resignado frente aos meus problemas. Lembrar que todos nós estamos encarnados neste planeta de provas e expiações para que nós nos melhoremos, para que aprendamos a ser pessoas melhores. Sofrimento nós teremos nessa vida, a felicidade não é desse mundo, mas que nós possamos ser resignados, fortes, confiantes em Deus, para poder desfrutar de toda a felicidade que esse mundo pode oferecer. Que nós possamos usar de todas as oportunidades para aprendermos e para evoluirmos, para marchar ao progresso da sublime perfeição. Como diz o poeta Casimiro Cunha, em poesia psicografada por Chico Xavier. Perguntai à flor virente de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente, que fazem cá nesse mundo tão viçosas perfumadas pelas sendas desoladas desse abismo tão profundo. Como sorrisos dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. A ave que poetiza com seus cânticos maviosos, vossos campos dadivosos em beleza que harmoniza. Se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, alvorada rutilante da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos entre lírios, entre rosas. Entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução,
e no bem conquistaremos a sublime perfeição. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Peço mais uma vez que os amigos curtam o vídeo aqui, compartilhem com os amigos, se inscrevam no nosso canal e daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, começa a evangelização infantil. Fiquem todos com Deus, que Deus nos proteja nessa semana que se inicia, nesse nosso domingo. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa manhã de estudos. Agradeço a todos os amigos presentes aqui que assistiram. Muito obrigado e até domingo que vem.